O diabo consegue ler pensamentos? É isso o que nós vamos ver hoje. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Hoje vamos ver uma questão que passa pela mente de muitas pessoas. Muitas pessoas têm essa dúvida. O diabo consegue ler pensamentos? O diabo consegue saber o que uma pessoa está pensando? Porque se ele conseguir saber o que uma pessoa pensa, então ele vai conseguir manipular situações ao redor dessa pessoa para prejudicar. Porque nós sabemos pela Bíblia, não é? O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O Senhor Jesus ensinou isso. O diabo, ali diz ladrão, né? Mas é uma referência a Satanás. O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Então, se o diabo tem acesso aos pensamentos de uma pessoa, então ele consegue armar situações para prejudicar essa pessoa, porque a natureza do diabo é má. Não há 1 centímetro, não há 1 milímetro, não há nada de bondade em Satanás. E vamos ver na Bíblia. Será que o diabo consegue ler pensamentos? Será que o diabo consegue ler o meu pensamento ou o seu pensamento? Bom, antes de responder a esta pergunta, nós precisamos ver, pela Bíblia, claro, que é a palavra de Deus, alguns atributos de Deus. O que é isso? Atributos de Deus. São características, são qualidades de Deus. Aliás, são características, atributos pertinentes a Deus. Ou seja, são características que são exclusivas de Deus. Só Deus tem essas características que nós vamos ver aqui pela palavra do Senhor. E são características incomunicáveis, ou seja, Deus não dá essas características, essas qualidades, esses atributos para mais ninguém, pertencem somente a Ele. E a primeira característica, o primeiro atributo de Deus é o atributo da eternidade. Vamos ver aí na Bíblia o que a Bíblia diz? Leia comigo, por favor, Gênesis capítulo de número 21. Olha, os textos vão aparecer escritos aí no rodapé do seu vídeo, tá bom? E se você está ouvindo pelo rádio, então preste atenção. Gênesis 21, versículo de número 33. Vamos ver o que está escrito aí? Olha aí. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Olha aí, tem muitas passagens que falam da eternidade de Deus, tá bom? Vamos citar apenas alguns aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então esse texto você está lendo aí no rodapé do seu vídeo, né? O texto chama Deus de Deus eterno, ou seja, ele não tem princípio e nem fim. Ou seja, Deus ele não foi criado. Se você pudesse voltar no tempo, no passado, você voltaria eternamente e nunca chegaria no início. E assim como se você pudesse viajar no tempo, no futuro, você viajaria eternamente, nunca teria fim, porque você nunca chegaria ao fim de Deus, porque Ele é eterno. Uma outra passagem bíblica que mostra a eternidade de Deus é o Salmo 90. Vamos ler aí? Salmo 90, versículos de número 1 e 2. Diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha como ele diz aqui, de eternidade a eternidade, ou seja, da eternidade passada, você nunca vai chegar no princípio, você pode viajar atrás no tempo e nunca chega. E também a eternidade futura, você vai viajar no tempo e nunca vai chegar no final da história, tá bom? Você pode perguntar, pastor, e nós somos eternos? Os seres humanos são eternos? Sim, nós somos eternos, mas a partir do momento da nossa criação. Quando nós fomos criados,
fomos criados como seres eternos também. Vamos viver eternamente, ou no céu ou no inferno, né? Aquelas pessoas que aceitam Jesus, né, e se firmam em Cristo, vão para o céu. E aqueles que rejeitam a Jesus vão passar a eternidade toda no inferno. É isso que a Bíblia diz. Então, o primeiro atributo que nós vimos, eternidade. Vamos ver um outro atributo? Autoexistência. Deus, ele é autoexistente, ou seja, Deus não precisou de um criador. Ele existe sempre. Ele autoexiste. Quando eu era criança, eu me perguntava, né? Olha, como surgiu Deus? Quem criou Deus? Né? Eu ficava perguntando, né? É lógico, uma pergunta pertinente. Só que a Bíblia nos revela que Deus não foi criado. Ele existe sempre. Ele é autoexistente. É a explicação bíblica. E para a gente serve, né? Para a gente satisfaz essa resposta. Ele simplesmente existe de eternidade a eternidade. Então vamos ver. Onde é que fala que Deus é autoexistente? Também no Salmo 90. Olha de novo aí, ó. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele existe como Deus. Você vê o verbo aqui? Tu és. Não é tu eras e nem tu serás. É és. Ele é autoexistente. Vamos ver uma outra característica, um outro atributo que pertence somente a Deus? A unidade. Deus é um só. Não existem outros deuses. Deus é um só. E na Trindade nós encontramos a divindade. Olha, Trindade quer dizer que são três pessoas, tá bom? Deus é um só. Deus é um só, formado por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, tá? São três pessoas que, unidos inseparadamente, formam a divindade. Vamos ver onde é que está isso, que Deus é um só? Olha aí, Deuteronômio, se você tem a sua Bíblia aí, capítulo de número 6. Vamos ver aí, Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, capítulo de número 6. Olha o que está escrito aí no versículo de número 4. Vamos ler aí? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Vamos ver uma outra passagem bíblica que fala sobre isso? 1 aos Coríntios, capítulo 8, agora lá no Novo Testamento. 1 aos Coríntios, capítulo 8. Vamos ver o que está escrito ali, o que o Espírito Santo revelou para a gente em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 8. Olha o que diz aí, no versículo de número 6. Diz assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, novamente, aqui nós vemos que só Deus é Deus, não há outro, Ele é único, né? A unidade, somente Ele é Deus. Outra passagem bíblica que fala sobre isso, Efésios capítulo de número 4, vamos ver aí, Efésios capítulo 4. Então, nós estamos vendo aqui os atributos de Deus antes de respondermos pela Bíblia aquela passagem, aquela pergunta, se o diabo consegue ler pensamentos. Então, estamos vendo aqui coisas que pertencem só a Deus, ou seja, que só Deus é e mais nenhuma criatura dele é, tá bom? Olha aí, Efésios capítulo 4, versículo de número 6. Olha o que está escrito. Vamos ler aqui primeiro o versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então ele diz, um só Deus e Pai. Uma outra passagem bíblica que fala sobre isso é 1 a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2. O que está escrito aí na primeira carta a Timóteo, capítulo 2? Vou ler para você então. Versículo de número 5 diz assim: Porquanto há
um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então ele diz, há um só Deus. Então nós vemos por aqui por esses versículos, mais um atributo do Senhor, mais um atributo de Deus. Um outro atributo de Deus é a imutabilidade. Deus não muda, não muda. O que ele era no começo, ele é agora e será para sempre. Não é? Então vamos ver onde é que está isso? Malaquias capítulo 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então Malaquias capítulo 3, ele diz o seguinte, Malaquias vem antes de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Capítulo 3 de Malaquias, versículo de número 6 diz o seguinte, porque eu, o Senhor, não mudo, não mudo. Então ele fala, eu, Senhor, não mudo, eu, Deus, não mudo. Né? Então isso é uma característica somente de Deus, ele não muda. Ele não muda o que ele pensa, ele não muda o seu amor, ele não muda os seus propósitos, ele não muda o temperamento, né? Não é como o ser humano, que hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Né? Ou não é como o diabo, Satanás, né? Antes de cair, ele era um ungido do Senhor, ele era um anjo bom, até que um dia se achou iniquidade no coração dele, ele se transformou, ele mudou, de bom passou a mal, ruim, péssimo, né? Deus nunca muda, tá? O amor dele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. O que mais? Outra passagem que nós podemos ver aí, a imutabilidade do Senhor. Tiago, carta de Tiago, no capítulo de número 1, no versículo de número 17, nós vemos o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver, repito, não pode haver variação ou sombra de mudança. Vou ler de novo para você. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Repito, o final. Em Deus, né, não pode existir variação ou sombra de mudança. E assim é o Senhor, não muda. Assim também o Senhor é Jesus, porque ele é Deus. Eu não vou dizer que Jesus é Deus também, porque senão seriam dois deuses, né? Ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas formam uma unidade, que é Deus. Então, Hebreus 13, versículo 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então nós vimos aqui então por esses versículos mais um atributo de Deus, ele é imutável. Tem agora um outro atributo de Deus, uma outra característica inerente a Deus, ou seja, que é exclusiva de Deus, a sua onipresença. O que é onipresença? Onipresença é aquela capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E olha aí um dos versículos que mostram a onipresença de Deus. Salmo 139. Olha o que diz o versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Entre outras tantas passagens, né? Nós vemos por esta que Deus, ele é onipresente. Uma outra passagem bíblica, ou melhor dizendo, uma outra característica de Deus é a sua onipotência. O que é onipotência? É a capacidade de poder tudo. Deus pode todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso. Vemos isso em Gênesis capítulo 17. Vamos ver aí? Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso,
anda na minha presença e ser perfeito. Olha o que o Senhor disse, ele mesmo disse, eu sou o Deus que pode tudo, eu sou o Deus todo-poderoso. A expressão em hebraico, que é a língua que foi escrita o Antigo Testamento, é El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o Deus mais que suficiente, né? Se alguma coisa não existe, ele é capaz de fazer existir. Esse é o Deus todo-poderoso. Quer ver uma outra passagem que fala sobre o poder que Deus tem, ou melhor dizendo, sobre o atributo de ser todo-poderoso? Olha aí, 2 aos Coríntios, capítulo 6, vamos ler aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Olha o que está escrito aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 18. Olha o que está escrito. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Novamente aqui o próprio Deus dizendo que ele é todo-poderoso. Vamos ver aqui uma outra passagem bíblica que fala que Deus é todo-poderoso, que ele pode todas as coisas, que ele pode fazer o impossível. Apocalipse capítulo 1, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1 diz o seguinte no versículo de número 8. Apocalipse 1, versículo 8 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Novamente vemos Deus aqui se auto-intitulando como Deus Todo-Poderoso. Ele é, pelas coisas registradas na Bíblia que nós vemos, ele é Todo-Poderoso. E pelas coisas que nós vemos hoje, quando buscamos a Deus, quando nós vemos Deus operar milagres, nós vemos Deus operar maravilhas, nós vemos Deus agir na vida das pessoas e muitas das vezes Deus age naquelas situações onde todo mundo dizia que não tinha jeito, onde todo mundo dizia que era impossível, mas Deus tornou possível. E agora nós vamos ver, dentre tantos atributos de Deus, mais um que será o nosso último, que é a onisciência. Onisciência. O que é? Onisciência. Ele sabe tudo, de todos, de todas as épocas. Deus sabe tudo o que acontece em todos os lugares, em todas as épocas, nos mínimos detalhes. Deus conhece sim os nossos pensamentos. Vamos ler aí? Então vamos ler aí. Salmo de número 139. Vamos ver aí onde é dito que Deus sabe tudo. Olha aí, versículo 1. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. De longe, né? Esquadrinhas o meu andar, quer dizer, ele examina e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Esse é o nosso Deus onisciente. E lembra quando o Senhor Jesus também, se referindo à oração, ele disse que nós, antes de abrirmos a nossa boca, o Pai Celeste já sabe o que nós vamos falar. É onisciência. Agora, vamos responder a pergunta. Será que Satanás consegue ler pensamentos? Será que o diabo ou os demônios que servem ao diabo, será que eles leem pensamentos? Porque diabo, gente, é um só. Diabo é Satanás. Satanás e o diabo é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes para a mesma personalidade, para a mesma pessoa, tá? Agora, os demônios são aqueles anjos caídos que seguiram Satanás na sua queda. Então, o diabo é uma coisa, demônio é outra, mas são vamos dizer, são tudo farinha do mesmo saco, né? Maus, essa que é a verdade. Mas será que eles conhecem, será que eles sabem ler pensamentos? Eles conseguem ler o pensamento de uma pessoa? E a resposta é não. Por quê? Porque, lembra que eu falei para você? Os atributos do Senhor, os atributos de Deus, são exclusivos dele. São atributos pertinentes a ele. São atributos que só Deus tem. São exclusivos dele. E a onisciência pertence só a Deus. Então Satanás não, ele não pode ler pensamentos. Agora, preste bem atenção. O diabo não lê pensamentos, mas ele escuta o que você fala e ele conhece muito bem as suas atitudes, os seus trejeitos. Ele percebe os seus movimentos, ele lê o seu olhar,
a sua reação a alguma coisa. Aqui na Terra não é assim? Por exemplo, uma mãe conhece muito bem o filho. Pelo jeito do filho, a mãe já percebe o que o filho tem muitas vezes, não é? Não é assim? É tão familiarizada com o filho que o filho está com um rostinho um pouquinho diferente, já sabe que bebeu. Já sabe que está passando por algum problema, não é verdade? Eu lembro também, meu pai bebia e dava muito problema. E quando ele tentava se libertar da bebida, na época a gente nem conhecia Jesus, né? Então ele sabia que estava errado. Ele procurava um tratamento, passava uns dias bem, depois aquela vontade de beber vinha, então ele começava a beber biotônico Fontoura, que na época tinha álcool na fórmula, né? E eu me lembro que eu já percebia, ele bebia um golinho daquilo, aquela quantidade mínima de álcool que tinha na fórmula já alterava, eu percebia pelos olhos dele. Nem minha mãe percebia, eu falava, o pai bebeu. Não, imagina, ele bebeu, tá diferente, não bebeu. Dali a pouco se confirmava que havia bebido e começava a beber tudo de novo. Então é assim, não tem também aqueles especialistas que fazem, inclusive, cursos para examinar o olhar da pessoa, se a pessoa olha para cá, olha para cima, olha para baixo, né? As mãos da pessoa. Então, se entre os seres humanos há esse estudo, essa ciência de analisar os movimentos da pessoa para ver se ela está falando a verdade, a mentira, na psicologia, por exemplo, não é? Quando uma criança está com problema, os psicólogos, através de métodos científicos ali, do desenho, extraem da criança, que nem consegue falar o que está passando, mas através do desenho os psicólogos percebem o que a criança quer dizer. Então, se o ser humano, que está tão pouco tempo na Terra, né, com seu tempo tão curto de vida na Terra, já tem essa prática de poder concluir o que uma pessoa está pensando, muito mais o diabo. O diabo está aqui há milhares de anos. Ele tem uma longa escola nessa terra. Ele está aqui há muito... O diabo não dorme. Ele passa dia e noite observando. Então ele conhece o ser humano como ninguém. Então ele percebe quando você está com medo, ele percebe pelas suas palavras que você está sentindo, ele percebe pelas suas palavras o que tem no seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, não é verdade? Então, infelizmente, é assim. O diabo está ao nosso redor. Ele não lê pensamento, mas ele chega bem perto daquilo que a gente está pensando através das nossas atitudes, através das nossas palavras, do nosso olhar, da nossa reação diante de um problema. Você escuta uma notícia ruim, já fica com aquela cara de assustado. Até a gente que é ser humano, a gente consegue perceber, imagina o diabo, que é anjo. O diabo é anjo, anjo do mal. O diabo não vai para o céu. O diabo e os seus demônios vão tudo queimar no inferno na eternidade. Mas ainda estão nessa terra. E eles, por serem anjos, têm uma capacidade maior de discernimento. E eles percebem quando uma pessoa está com medo, quando uma pessoa está com um olhar malicioso, olhar de pecado. Eles percebem, gente. Então eles preparam toda uma situação para a pessoa ser destruída ali. Então o diabo não lê pensamento, mas ele conhece muito bem a reação das pessoas, tá bom? Agora, como que você pode fazer para o diabo não saber da sua vida? Ou saber o que tem que saber. O diabo tem que saber que você é um filho de Deus, que você é uma pessoa que anda na palavra, que da sua boca não sai nada que ele goste de ouvir, mas só sai coisas baseadas na Bíblia. Isso ele tem que saber. Agora, como que você pode fazer para o diabo não se meter com você? Seja uma pessoa de Deus. Anda em retidão com Deus, saia do pecado, saia da vida mundana. Sabe, quando você fica assistindo um filme pornográfico, ou vídeo pornográfico, ou piada suja, quando você dá aquela risadinha maliciosa, o diabo percebe, quer dizer, você está pecando, então você está dando lugar para ele entrar, ele vai se achegando. Agora, quando ele vê você firme na rocha, abominando essas coisas, rejeitando essas coisas, repreendendo essas coisas, ele cai fora. Então, é assim que nós podemos evitar, né, a influência maligna. E quando o diabo percebe que você está com alguma reação ruim, por exemplo, você ficou assustada com alguma coisa ou assustado com alguma coisa, você está muito preocupado com uma situação, o Satanás que está ali, o demônio que está ali, percebe o seu olhar, até a sua respiração ele percebe. E aí o que ele faz? Ele tenta soprar, ele tenta sugerir ideias na sua cabeça. Olha, esse problema é muito grave, você não vai dar conta, tira a sua vida, faz uma loucura, sugestões do diabo, não ceda. É
É por isso que você tem que controlar a sua língua, controlar as suas emoções, né? Mas uma coisa é verdade. Quanto mais você está firme na fé e na presença de Deus, a sua reação vai ser natural, uma reação de confiança em Deus, sem reação de medo, sem reação de espanto, sem reação de ódio, sem reação de nada. Você ficar firme na palavra, o diabo vê você uma pessoa como Jesus. Ele via Jesus e não conseguia tocar em Jesus. Tentava, mas não conseguia, porque Jesus nunca demonstrou medo e nem desconfiança para Satanás, desconfiança das coisas de Deus para Satanás. Agora, muitas vezes você fala que é crente, né? Mas qualquer coisinha já está xingando, qualquer coisinha já está blasfemando, né? Às vezes você fala assim, eu estou firme na fé, está amarrado o demônio, está amarrado o diabo, tá certo, falou certinho, mas dali a pouco está xingando, murmurando, o diabo vê isso, ele percebe, ele fala que está na fé, mas não está na fé. O diabo fala isso da pessoa, ele fala isso, olha, aquela pessoa lá, imagina um demônio conversando com o outro, né? Aquela pessoa lá, fala que está firme na fé, lá, tá nada, olha como está praguejando, olha a cara de assustado, vamos chegar que nós vamos dominar essa pessoa. E aí entra e começa a fazer uma destruição. Então, meu amigo e amiga, fique firme na palavra do Senhor, medita de novo, né, nessas passagens que você viu aqui. Saiba que esses atributos de Deus aqui são exclusivos dele, não passa para ninguém, tá bom? Mas nós temos acesso a esse Deus que é tudo isso. E quanto mais firmes na presença dele nós estamos, mais nós vemos esse Deus poderoso nos proteger, nos guardar e nos abençoar. Tá bom? Quero fazer uma oração com você. Podemos? Quer pegar um copo com água lá para a gente poder fazer uma oração? Então pegue lá que nós vamos orar agora. Dá uma pausa no vídeo aí e vamos fazer a oração da fé. E quem está ouvindo pelo rádio, então, acompanhe a oração. Aí, se puder pegar o copo com água, melhor. Se não puder, está ouvindo pelo rádio, está no trabalho, não tem importância. Ora junto. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus onipotente, onisciente e onipresente, Deus que pode todas as coisas, o único que sabe conhece o nosso pensamento e o nosso coração. A Ti, Pai, nós clamamos agora e a Ti nós louvamos, exaltamos e agradecemos, porque Tu és Deus de maravilhas e de milagres, Deus que não muda. Imutabilidade, Senhor, é uma das Tuas qualidades e nós Te agradecemos porque o mesmo Deus que operou no passado milagres e maravilhas, porque não muda, é o Deus que opera hoje milagres e maravilhas na vida daquele que crê. Portanto, meu Pai, eu Te apresento essa pessoa que ora comigo agora, essa pessoa que tem as suas necessidades, essa pessoa que necessita de um milagre. Deus imutável, Deus Todo-Poderoso, Deus onisciente, faz um milagre nessa vida, curando, libertando, abençoando, dando uma direção, a direção que essa pessoa te pede, Pai, essa pessoa que está precisando de uma direção do que fazer. Eu te peço, ilumina a mente dela, porque o Senhor conhece o pensamento dela, ó Deus onisciente. Abençoa iluminando, dando uma direção, uma saída para essa pessoa, e na resposta do Senhor, que eu creio que já está vindo para ela, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, te peço também, meu Pai, consagra esse copo com água, santifica esse copo com água, Pai. Essa pessoa que beber desta água ou der para alguém a beber, também que a pessoa seja abençoada. Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém? E graças a Deus. Muito bem, amigo e amiga, beba da água, seja abençoado, tá? Medita nessa palavra, assista o vídeo de novo, dê o like aí se você puder, tá? Envie este vídeo para alguém, compartilha aí com uma pessoa que você acha que precisa ouvir isso e Deus te abençoe grandemente. Até a próxima!